Olá, vamos fazer hoje mais uma discussão de um dos capítulos do livro de Marx, Salário, Preço e Lucro. Discutiremos hoje o capítulo 12, intitulado A Relação Geral entre os Lucros, Salários e Preços. Aqui Marx está colocando três categorias fundamentais para se pensar a economia capitalista. A primeira delas é a categoria de lucros, ou seja, aquilo que o capitalista extrai para si, encerrado o circuito de produção da mercadoria, um determinado processo de trabalho do qual resultam determinadas quantidades de mercadorias realizadas pelo trabalhador. A segunda categoria é a categoria dos salários, portanto, aquele montante monetário que o trabalhador recebe para se manter vivo. Lembremos que este montante não representa a totalidade do trabalho realizada pelo trabalhador, mas tão somente uma determinada parte daquilo que ele gerou em valor ao longo de uma jornada de trabalho que Marx toma como referência, sendo uma jornada de 12 horas de trabalho. E, por fim, os preços. Os preços para Marx são as unidades monetárias que traduzem o valor da mercadoria. Para efeito da análise, Marx está trabalhando com a hipótese de que os preços expressam o valor da mercadoria, ou seja, a unidade monetária pela qual as mercadorias se colocam à venda expressam efetivamente ou expressariam efetivamente o tempo de trabalho socialmente médio que foi materializado na mercadoria. Marx abre este capítulo observando se do valor de uma mercadoria, portanto, do tempo de trabalho social médio que foi necessário incorporar a uma determinada mercadoria, se do valor de uma mercadoria descontarmos a parte que se limita a repor o das matérias-primas e os outros meios de produção empregados, isto é, se descontarmos o valor que representa o trabalho pretérito nela encerrado, o valor restante reduzir-se-á à quantidade de trabalho acrescentada pelo operário que, por último, se ocupa nela. Aqui Marx está colocando duas coisas. A primeira delas é que, para realizar a produção, o capitalista necessita comprar matérias-primas, ter maquinário, entre outros recursos, sem o qual a produção não é realizada. Esta matéria-prima que o capitalista estará utilizando já tem contida em si valor. Quando se pega um fio para transformar em tecido, neste fio já está incorporado um determinado quantum de valor, uma vez que foi necessário anteriormente que se transformasse o algodão bruto em fio, ele fosse fiado. Nesse sentido, Marx está desconsiderando o trabalho pretérito, o trabalho passado, ou seja, ele não está considerando o valor contido no fio, e sim somente aquilo que será incorporado no novo circuito de produção a partir do momento em que o capitalista compra o fio. Voltemos, pois, a Marx. Se do valor de uma mercadoria descontamos a parte que se limita a repor matérias-primas e meios de produção, isto é, se descontarmos o valor, o trabalho pretérito nela encerrado, o valor restante reduzir-se-á à quantidade de trabalho acrescentada pelo operário que, por último, se ocupa nela. E qual é o valor restante? O valor restante é aquele que será produzido ao longo de uma jornada de 12 horas, jornada esta que produzirá um equivalente de valor de 6 shillings, sendo que 3
shillings irão para remunerar a força de trabalho e os outros 3 shillings serão apossados gratuitamente pelo capitalista. Marx utilizará sempre, ou na maior parte do tempo, este exemplo da jornada de 12 horas, onde metade é para repor as energias físicas e mentais do trabalhador, e a outra metade é aquela na qual se produz excedente de valor. Na primeira parte, o valor produzido é incorporado ao salário, ou é traduzido sob a forma de salário. Na segunda parte, o valor produzido é incorporado pelo capitalista sob a forma de trabalho excedente não pago. Observa Marx. Se este operário trabalha 12 horas diárias e 12 horas de trabalho médio cristalizam-se em 6 shillings, estes 6 shillings será o único valor criado pelo trabalho de 12 horas. Este valor que foi criado, ele é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzir as mercadorias. E é o fundo do qual ele tem, como capitalista, de retirar o seu lucro. Ou seja, o capitalista não tem como inventar outros lucros. O lucro básico que ele pode ter é se apossando de uma parte da jornada sob a forma de trabalho social não pago. É esta parte que Marx chamará por mais-valia. Nesse sentido, os 6 shillings produzidos na jornada de 12 horas se dividirão em salários e lucros. Portanto, em uma parte vai para manter vivo o trabalhador e a outra parte vai para o capitalista fazer o que quiser com aquela parte excedente. É evidente, prossegue Marx, que este valor não será em si mesmo alterado pelas proporções variáveis em que possa dividir-se entre ambas as partes. Ou seja, se o capitalista se apossar de 4 shillings e o trabalhador de 2, ou então, se o trabalhador se apossar de 4 shillings e o capitalista de 2, isto não muda em nada o valor que foi materializado na mercadoria. Indica apenas a maneira pela qual a mais-valia está sendo distribuída entre aquelas individualidades que atuam no interior da relação capital e trabalho. Daí a afirmação de Marx que este valor, ou seja, os 6 shillings, não será em si mesmo alterado pelas proporções variáveis em que possa dividir-se em ambas as partes. Isso significa que a mais-valia não é fixa e os salários também não são fixos. Dadas certas circunstâncias, o trabalhador pode ter um salário maior ou menor, e dadas certas circunstâncias, o capitalista poderá se apossar de uma maior parte da mais-valia ou não. Marx observa que o capitalista e o operário só podem dividir este valor limitado, que é o valor de 6 shillings. E este valor limitado é medido pelo trabalho total do operário. Mais um deles receba, menos o outro, reciprocamente, ganha. Se os salários se modificam, modificar-se-ão, em sentido oposto, os lucros. Se os salários baixam, subirão os lucros. E se os salários sobem, baixarão os lucros, assim como se os salários caem, aumentarão os lucros. Para Marx, a jornada de trabalho total é trabalho pago e a outra metade, trabalho não remunerado. Ocorrendo esta divisão de 3 e 3, o que se terá é uma taxa de lucro para o capitalista de 100%, uma vez que ele está se apossando também de 3
shillings, o trabalhador se apossa de 3, o capitalista se apossa de 3. Portanto, na proporção entre o que gasta em salários e o que extrai como mais-valia, você tem uma taxa de 100%. Para Marx, se o operário recebe 4 shillings, o capitalista só poderá embolsar 2, e a taxa de lucro descerá, uma vez que quando era equitativo 13,3, a taxa de lucro era de 100%. Agora, se mudou a proporção, o operário está recebendo 4 e o trabalhador se apostando de 2, a taxa de lucro descerá negativamente para o capitalista. Todas estas variações, no entanto, observa Marx, não influem no valor da mercadoria. Logo, um aumento geral dos salários determinaria uma diminuição da taxa geral de lucro, mas não afetaria os valores. Por outras palavras, os trabalhadores, caso passem a ganhar mais, eles, ganhando mais, isto implicaria que os capitalistas ganhariam menos. Mas isto não muda o fato de que, para produzir as mercadorias, é necessário um determinado tempo de trabalho social médio. Portanto, é necessário incorporar uma determinada quantidade de valor. Os salários não têm nada a ver, para Marx, com o valor da mercadoria. O salário obedece a outras oscilações. Prossegue Marx observando que, embora os valores das mercadorias, que, em última instância, portanto, no limite, hão de regular seus preços no mercado, e regularão seus preços no mercado pela lei da oferta e da procura. Isso não quer dizer que no mercado é que a mercadoria vá ganhar valor. Ela ganha valor no ato da produção. O mercado vai ser apenas aquela instância que vai procurar realizar o valor da mercadoria, ou seja, vender a mercadoria. Embora os valores das mercadorias, que, em última instância, hão de regular seus preços no mercado, estejam determinados exclusivamente pela quantidade total de trabalho plasmado neles, ou seja, materializado na mercadoria, e não pela divisão desta quantidade em trabalho pago e trabalho não remunerado, ou seja, o valor não está definido pela divisão que ocorre da mais-valia no interior do sistema produtivo, ou da quantidade de valor gerada dentro de uma determinada jornada de trabalho. Portanto, e não pela divisão dessa quantidade em trabalho pago e trabalho não remunerado, daqui não se deduz que os valores das diversas mercadorias ou lotes de mercadorias fabricadas em 12 horas, por exemplo, sejam sempre os mesmos. E eles não são os mesmos porque, se o capitalista utilizar forças produtivas mais avançadas, ele diminuirá o tempo no qual uma determinada quantidade de mercadorias será produzida. Portanto, em menor espaço de tempo, o trabalhador produziria uma quantidade de valor equivalente àquela que recebia anteriormente e que será convertida em salário. O número ou a massa das mercadorias fabricadas num determinado tempo de trabalho, ou mediante uma determinada quantidade de trabalho, depende da força produtiva do trabalho empregado, e não da sua extensão ou duração. Portanto, quanto maiores são as forças produtivas, mais cai o valor da mercadoria, o que significa que mais se abre a possibilidade para o capitalista de ampliar a sua mais-valia. Quando se fala que cai o valor da mercadoria, significa que, em menos tempo, o trabalhador está conseguindo produzir aqueles 3 shillings de valor que ele conseguia anteriormente produzir apenas trabalhando pelo tempo de 6 horas. Agora, em 2 horas, ele é capaz de produzir aquilo que produzia em 6 horas. Prossegue Marx observando que a variável dos salários, ela é independente do valor das mercadorias. Um trabalho bem pago pode produzir mercadorias baratas,
e um mal pago, mercadorias caras. E conclui, não é mais que a expressão da lei geral de que o valor de uma mercadoria se determina pela quantidade de trabalho nela contido, e de que essa quantidade de trabalho invertido depende exclusivamente da força produtiva do trabalho, das forças produtivas disponíveis para realizar a produção, da força produtiva do trabalho empregado, variando, por conseguinte, ao variar a produtividade do trabalho. Portanto, não são grandezas fixas. O trabalho e capital não estão imersos em grandezas fixas, e muito menos as taxas de lucro são grandezas fixas. Nada é fixo no capital, sobretudo porque, na medida em que o capital tem necessidade de revolucionar continuamente a produção de mercadorias, isto significa que ele pode utilizar maquinário que desqualifiquem, desvalorizem a força de trabalho, significa que vai ampliar aquilo do qual se apropria o capital, mas ele pode utilizar uma infinidade de recursos também para manter a chamada harmonia social no ambiente do trabalho. São estas as considerações que Marx coloca neste capítulo 12 de Salário, Preço e Lucro. Capítulo este que tem por título geral a relação geral entre lucros, salários e preços. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, que de nossa parte continuaremos aqui resgatando textos importantes para a compreensão sociológica no mundo moderno. Até uma próxima.